Vamos continuar falando sobre economia por aqui. Quem chega para nos ajudar a analisar os principais pontos de economia e do mercado é Rita Mundim, que vai aparecer aqui com a gente. Oi, Rita, muito bem-vinda. Eu estou aqui no lugar de Thaís, tocando e cuidando da nossa casinha. Queria começar perguntando para você sobre dados que o IBGE divulgou hoje, IPCA, um indicador que avança 33% em janeiro. Como é que o mercado vê, Rita, a possibilidade de cortar a taxa de juros? A gente estava analisando como é que a política também está fazendo essa pressão. E o mercado? Bem-vinda. Oi, Ju, boa noite. Você está tomando a conta muito bem da casinha, viu? A inflação veio praticamente dentro do esperado, o mercado estava esperando algo em torno de 0,31, 0,32, veio 0,33, que é a mesma inflação de dezembro. Só que no acumulado de 12 meses, nós tivemos uma alta de 4,26% no acumulado de 12 meses até dezembro, para 4,44%. O que deu assim uma assanhada na inflação foi principalmente o grupo de transportes. Ele, desse 0,33, ele contribuiu com 0,12 ponto percentual na inflação. Pela alta de combustíveis, e aí destaque para a gasolina, que subiu mais de 2%, mas a gente já viu que a Petrobras reduziu o preço da gasolina nas distribuidoras em fevereiro. Então, isso deve ter um impacto de queda, né, nesse grupo para o mês de fevereiro. Mas, mesmo assim, tivemos também, dentro desse grupo de transportes, que chamou a atenção, o reajuste comum, no início do ano, do transporte urbano nas grandes capitais e das passagens de metrô. Então, foram esses dois pontos que fizeram com que o grupo de transportes puxasse mais a inflação. Tivemos algumas observações aqui para a gente fazer, para a gente ficar atento. Por quê? Na verdade, o que preocupa o Banco Central o que preocupa mais é a inflação de serviços. E houve, sim, uma desaceleração dos núcleos de inflação. E nos serviços, essa desaceleração ocorreu, mas não na intensidade que a gente, o Comitê de Política Monetária, gostaríamos, né? Houve uma desaceleração aí para algo em pouco mais de 5%, mas continua acima da média da inflação. E é por isso que o Banco Central, na minha opinião, e o mercado está dividido, né? Aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio. Metade do mercado está apostando num corte ou numa calibragem, vamos usar a fala do Galípolo, de 0,25 no primeiro corte, porque essa massa de dinheiro ela entrou na economia a partir do pagamento do salário mínimo reajustado em fevereiro e também da isenção do IR, que começou a valer agora. Então a gente tem que ver, na economia as coisas não acontecem rapidamente, mas vão acontecendo. Então é necessário colocar um termômetro na pressão desse dinheiro na demanda. E é essa inflação de demanda que pressiona principalmente a inflação de serviços. Então, os alimentos começaram a se assanhar um pouco, né? E eles estavam bem comportados no segundo semestre do ano passado, principalmente em função da queda do dólar, que em 12 meses caiu 10%. O dólar continua baixo, mas a gente não espera uma queda muito maior, né? O dólar pode até, inclusive, dar uma valorizada. O próprio Bessan, lá dos Estados Unidos, falou que eles estão lutando aí para tornar o dólar cada vez mais forte, apesar desse movimento de sell América que nós estamos convivendo com ele em função da política de Trump, da política e da geopolítica de Trump. Mas, enfim, resumo da ópera, diante dos números da inflação, a gente não vê, eu pelo menos não vejo ainda assim uma certeza de uma calibragem ou de um corte mais agressivo de meio. Mas o Galípolo fala amanhã em um evento aí em São Paulo e vamos ver a fala dele, porque agora ele já vai falar diante da revelação dos números do IBGE. E com certeza vão dar uma apertada aí no parafuso do Galípolo para ver se ele dá algum sinal mais contundente de um corte maior do que 0,25. É aquele momento em que cada vírgula e suspiro vai ser exatamente analisado pelo mercado. Falando em mercado, Rita, queria te fazer mais uma pergunta. A gente teve algumas repercussões sobre Banco Master.
Como é que o mercado também está vendo o avanço das investigações e esse escândalo? Olha, Ju, a gente tem conversado assim, muito sobre isso, né? Porque os organismos, a própria Andima já se posicionou, já está fazendo uma revisão nos seus códigos, tornando a compra e venda de produtos financeiros cada vez mais transparente. E a CVM, que está no meio do tiroteio, ela não ficou atrás. A CVM, ela criou 2 novas superintendências, uma superintendência de desenvolvimento de inteligência, porque ela quer lidar com tecnologia para poder apurar cada vez mais dados, né? E cruzar esses dados, dados públicos com dados privados, para tentar entender o que está acontecendo e os movimentos que foram feitos. Então eu acho que agora nós vamos chegar no detalhe das trocas de posições, da capitalização de fundos. Então as coisas vão realmente chegar no nível de fiscalização do detalhe, para que a gente possa entender no detalhe essa movimentação entre o Master, REAG e quem quer que seja. E a CVM criou também uma nova superintendência, isso aconteceu agora em janeiro, né? A liquidação foi 18 de novembro, eles se movimentaram e esse decreto foi publicado agora no início de janeiro. Uma superintendência para riscos sistêmicos, né? Então, quer dizer, o xerife do mercado está se posicionando para tentar fazer uma fiscalização cada vez mais minuciosa. E eu quero chamar a atenção, porque eu sempre defendi os nossos organismos de fiscalização. E foram contratadas mais pessoas e, é claro, pelo visto, vai haver um investimento em tecnologia. Então,